Deus está falando para nós, João 15,16. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, frutos que permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Amém? Irmãos, essa palavra, Jesus está falando aqui no Evangelho de João, tudo que nós precisamos para poder deitar, descansar no Senhor, sabendo que, se você ainda não testemunhou, talvez foi por falta de oportunidade, mas não é porque Deus ainda não agiu, porque Deus já está com tudo no seu controle, amém? Ele está falando o seguinte, né? Existe essa palavra aqui, o seguinte, tem pessoas que falam o seguinte, eu vou lá na igreja hoje, e às vezes luta, né? Não vou. Aí eu fui na igreja, eu vou na igreja. Então o Senhor está falando assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Então Deus não só nos escolheu, igreja, entenda isso, como Ele nos designou. Deus tem um plano para nós. E Ele fala assim, eu quero que vades e deis frutos, frutos que permaneçam. Para quê? É para o nosso bem, irmãos. Deus não precisa da ajuda de ninguém, porque Deus é poderoso. Mas Ele quer nos abençoar, irmãos. Ele quer abençoar a nossa igreja, abençoar as nossas famílias. Ele falou assim, eu vos designei para que vades e deis frutos, frutos que permaneçam. Por quê? Aí quem está dando fruto aqui, fruto que permanece, quem está sentindo isso no coração, sabe que já está colhendo uma coisa tremenda que está acontecendo na nossa igreja. Para que tudo que vos pedires, o vosso Pai vos concederá, assim como você pediu. Amém? Deus não está pedindo favor para ninguém, Ele quer nos abençoar. Mas assim, a condição para que a gente possa, tudo que você pedir, Deus te atender, Jesus nos diz aqui nessa palavra, né, para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, no verso 17, ele diz o seguinte, não é uma informação que eu estou te dando, é uma ordem. Ele fala no verso 17, isso vos mando que vos ameis uns aos outros. Amém? Está claro. Eu sempre falo, o que um pai mais quer da sua família? Que uns amem aos outros. Não é verdade? Eu sempre falo, né, que meu pai somos muitos irmãos, e a maior alegria, nem todos os irmãos às vezes estão bem, a maior alegria do pai é ver que aquele que está melhor, cuide daquele que está pior. Então nisto, né, a palavra de Deus, Jesus conclui aqui no verso 17, isso vos mando que vos ameis uns aos outros. E quando a gente fala no amor, né, o amor, o que é o amor? Então você entende bem o amor quando você entende o que é o contrário do amor, né? Muitas pessoas pensam que o contrário do amor é o ódio. Não é. O amor está em dar. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amar está em dar. Então, nisto está o amor, né? Então, o que você tem dado do seu melhor? Quando nós falamos
quando nós compreendemos o amor de Deus, nós mudamos a nossa forma de agir. Então nós estamos aqui. Deus já nos escolheu. Pensa bem, irmão. Deus já nos escolheu. Ele falou, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Pelo contrário, eu vos escolhi. Escolhi e dei uma missão. Designei que vades e deis frutos. Frutos que permaneçam. Para quê? Para que tudo que você precisar, você vai orar e as coisas vão acontecer. Não porque você é poderoso, mas porque você está agindo segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade do Pai, que está, que amemos uns aos outros. Amém? Então, nós servimos um Deus de propósito. Deus não começou, não criou o mundo, a humanidade toda e criou essa igreja para ter mais um lugar para a adoração. Não. Deus escolheu famílias, pessoas, para Ele abençoar, capacitando para que aquelas pessoas abençoem outros. E nisto está o amor de Deus, que amemos uns aos outros. Então, nisso, irmãos, quando nós entendemos que amar uns aos outros está a grande alegria do coração de Deus, Deus começa, é aquilo que eu falei, o que está escrito lá em Efésios, todas as bênçãos já foram nos dadas e colocadas na região celestial em Cristo Jesus. O que nós precisamos é nos colocar na posição da bênção, para receber aquilo que já foi dado para nós. Então, nós servimos um Deus de propósito. É muito lindo a gente pensar, irmãos, que aquele que criou todas as coisas, criou o universo, onde a Terra é um minúsculo planeta, perto de outros grandes planetas, sem contar com tudo que é o universo sideral. E lá, Deus, na sua posição, o seu trono está nos céus, e Deus lá do seu trono, Ele olha para a terra e nos vê. Ele olha para a terra e vê um povo que Ele chama pelo seu nome. E Ele não só criou o seu povo, como Ele também criou esse ministério Igreja Batista da Família aqui em Osasco. Um dia, Deus viu um casal. Eu, pastor Aguiar e a Neuza, quando ainda nem éramos convertidos. Mas nós fomos tocados para o ministério de casais. Nós não éramos nem cristãos ainda, nem evangélicos. Mas nós fomos chamados para esse ministério. E eu lembro, irmãos, que no primeiro grupo que nós começamos a ministrar, sem ser ainda pertencer a uma igreja evangélica, mas já com Jesus no coração, eu me lembro que Deus colocou para mim um pódio, e no pódio eu coloquei a bandeira da família. Eu e minha esposa falamos assim, esse vai ser o nosso ministério. Acima da igreja, da bandeira da família, estava Deus. Mas a família estava no topo. E eu creio que Deus se alegrou com isso, porque lá atrás, quando ainda nem sonhávamos ser evangélicos, nós já sonhávamos em fazer a obra de Deus. Ajudar aqueles que precisavam. Porque nós fomos ajudados. Então, nisto, eu creio, irmãos, que nisso aí, Deus se alegra porque a família é projeto de Deus. A família é a menor célula da sociedade. Se você olhar todas as células da sociedade, a menor célula é a família. E uma família forte, ela faz com que a igreja seja forte, a sociedade seja forte. E não é por acaso, irmãos, que Satanás tem trabalhado tanto para destruir tantos lares.
Não é por acaso que tem muita gente vivendo lutas e mais lutas e não sabe por quê. Por quê? Porque o plano de Deus é que você tenha uma família abençoada para abençoar outras famílias. E o plano de Satanás é para estragar, desanimar, que você não tenha vontade nenhuma de fortalecer o seu lar, não vale a pena, né? E aí criarão filhos desestruturados para que o inimigo fique mais fácil de trabalhar. Mas, como eu disse essa semana, para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Amém? Para isso, Deus nos viu e nos identificou, né? Irmãos, o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e aquelas pessoas que tinham um grande amor no coração, foi tocada, né? Você se lembra? Anos atrás, quando você estava ainda nas trevas, você se lembra como foi lindo, né? Você, de repente, Jesus te tirar você de lá, trazer para o reino da luz, falar que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, irmãos, as coisas começaram a ganhar sentido, mas as pessoas vão se perdendo no meio do caminho. As pessoas vão se perdendo, por quê? Porque vêm as lutas, e aquilo que nos motiva mais, aonde nós está a nossa preocupação maior, é para lá que nós nos esforçamos. Infelizmente, o mundo tem desviado muito o propósito de Deus. Tem criado muitas situações para tirar o povo de Deus dos planos que Deus preparou. Deus preparou uma coisa muito simples. Famílias abençoadas, com filhos abençoados, gerando outras famílias abençoadas. E aonde você for, esse seu lar seja a luz. Mas vem o mundo e fala assim, não, você tem só isso, o outro tem mais que você. Você tem que ter mais que isso. E aí as pessoas se perdem, esquecem o bem maior que é a família. Irmãos, ontem, sábado, eu acordei cedo, depois do meu devocional com Deus, Deus falou assim, colocou no meu coração, vai lá, né? Minha esposa ainda estava repousando, né? Falou assim, vai lá, né? E fala para ela que você a ama. Eu falei, opa, né? Com certeza, né? Então, chega no leito da minha esposa lá, né, eu ainda estava repousando, e eu cheguei para ela, abracei minha esposa e falei assim, olha, eu te amo. Ela falou assim, eu também te amo. Aí, ela vira para mim e fala assim, água o meu jardim? Água as plantinhas para mim, né? Porque ela estava lá na cama, mas ela estava imaginando o sol quente. O sol, né, quente que estava fazendo, e as plantas, né? E ela ainda não estava 100% para estar cuidando do jardim. E eu sempre elogio, né? Sempre eu falo aqui na igreja, né? Sempre eu dou alguns exemplos e falo assim, olha, na rua de casa, embora não é uma rua tão grande, mas o jardim da minha casa é o jardim mais bonito que tem na rua, né? E nós temos uma casa que não tem 10 centímetros de terra. É tudo, né? A gente fez a casa tem assim a garagem, a casa e mais um pavimento. Tudo laje. Mas a minha esposa fez um canteiro, né? Colocou um canteiro lá com terra em cima da laje e formou ali, né, trouxe terra, né, do interior e fez o seu jardim, é a coisa mais linda. Aí eu venho para minha esposa e falo assim, Benzinho, eu te amo. Ela falou assim, eu também te amo. Mas logo em seguida, né, ela fala assim para mim, água para mim, as minhas plantas. Eu falei assim, é agora. Né? Então, irmãos,
Eu fui lá aguar as plantas, que eu sempre elogio, mas é fácil elogiar, né? Mas você está cuidando também? E às vezes a gente não tem tempo mesmo, né? A gente tem tanta coisa. Mas temos condições de ter o tempo também. E naquela hora, eu fiquei ali, né, para aguar as plantas como se deve, eu fiquei no mínimo uns 40 minutos com a mangueira ali, aguando todo o jardim. E Deus estava falando no meu coração, e eu lembrei, quando Jesus chega para Pedro, fala assim, tu me amas mais do que esses outros? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, amém? Eu fui lá e falar para minha esposa assim, eu te amo. E Deus que colocou no meu coração para falar. E ela falou assim, eu também te amo. Mas me ajuda. E Deus está falando para nós, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Faça aquilo que te é possível. Irmãos, eu ali aguando e Deus falando comigo. Eu tenho um jardim numa laje. Privilégio que poucos têm. Mas você também tem um jardim. E sabe qual é o seu jardim? A sua casa, a sua família. É esse o nosso jardim. É esse que Deus está falando. Cuida, ama a sua família. Nós estamos chegando no Natal. Não é só porque é Natal, mas vamos amar uns aos outros, começar pelos de casa, porque Paulo fala a Timóteo, aquele que não cuida do seu é pior que o ímpio. Se nós falamos que amamos a Deus, mas nós não amamos a nossa família, a ponto de parar e doar o seu tempo para ajudar, o que você é? Pior que o ímpio. Mas se você parar, e você pode parar, e fazer aquilo que Deus tem chamado para fazer, você vai colher, irmão. Você vai colher frutos. Tremendo, assim como o nosso irmão Cícero testemunhou aqui, né, de Jonas, na amizade com Davi, ele não imaginava que um dia Mefibosete ia estar paralítico, jogado, mendigando, e Davi, movido por Deus, falou assim, não, eu quero agir em seu favor. E Deus quer agir em meu favor, em seu favor, em nosso favor, em favor das famílias, porque é plano de Deus abençoar nossas famílias, amém? Mas deixa Deus te abençoar, começa fazendo a sua parte, abençoa. Quando a Neuza, ela me pegou de surpresa, né? Não que eu tivesse qualquer dificuldade de ajudá-la, mas ela falou assim, né? Na lata, né? Eu te amo também, mas a água para mim, as minhas plantas... Eu falei, é agora. É agora. Irmãos, você tem um jardim, é a sua família. Água, palavra, amor. Né? Amor é você não querer achar que você sempre tem a razão e você vai brigar pela sua razão. É abrir a mão da sua razão para ser feliz. É você não deixar o inimigo roubar a sua felicidade para você provar que você estava certo e a outra pessoa estava errada. Mas você ganhar a paz, ganhar o coração da pessoa e viver um dia feliz. Ontem foi um dia maravilhoso. Depois de 15 dias de isolamento, porque nós passamos pelo Covid, ontem Deus já tinha liberado, né, o médico já liberou a gente totalmente, não estamos transmitindo mais. Nós passamos um dia maravilhoso. Depois daquele tempo de dedicação, cuidando do seu jardim. Cuida do seu jardim. Deus vai te abençoar. Cuida da sua casa. Prova o seu amor para a sua família.
Prova o seu amor não só para aquele que te ama, mas para aquele que Deus também tem falado. Nisto, você está dando frutos. E quando as pessoas veem em você o fruto que você está dando, ela quer também corresponder. Porque ela sabe que é mão de Deus que está te movendo. E as pessoas são carentes do amor de Deus. E nós somos chamados para isso. Por isso Jesus falou assim, isso eu vos mando, que amei-vos uns aos outros. Irmãos, nós, 3 meses atrás, no dia 28 de agosto, eu comecei aqui um propósito, lancei para a igreja, um propósito de orarmos uns pelos outros. E colocamos esse propósito de orar 90 dias de oração. A igreja, com essa pandemia, as pessoas dispersas, mas Deus colocou no coração, orem um pelos outros. As irmãs da intercessão tiveram essa direção, eu senti. E Deus mostrou o seguinte, que aqui nesse lugar, nesse ministério, Igreja Batista da Família, ele estaria levantando um exército. E aí ele trouxe a visão, como a irmã hoje ministrou aqui o louvor, do Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37. Ezequiel 37, a palavra do Senhor, né, diz a seguinte, né, que o anjo do Senhor chamou o profeta e levou ele a um vale. Né? Ezequiel 37, ele diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor que me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Só morte, 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 morte. Deus mostrou no nosso meio muitas pessoas mortas na fé. Morte, 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 né? Morta. Sem mais sentir mais assim que esperança, sem sentir que havia qualquer jeito mais. E Deus mostrou, né? A palavra, assim como fez lá com Ezequiel, me fez andar ao redor deles, né? Então, o Espírito perguntou assim, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Irmãos, às vezes você mesmo já olhou para você, para alguém na sua casa, e você falou assim, ó, acabou, esquece, não tem mais, né? E Deus está falando assim, né? O Espírito falou assim para o profeta, olha esses ossos sequíssimos, acaso é possível reviver esses ossos? E o profeta falou, é lógico que não, mas tu sabes, Senhor Deus, que é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então, a palavra diz que eles, disse assim, ó, profetiza a esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O Senhor está falando para nós o seguinte, não olhe a circunstância. Olha, eu estou te dizendo, profetiza. Irmãos, nós começamos há 90 dias, no dia 28/8, uma campanha, né, um propósito de oração na nossa igreja. E eu pedi para os irmãos orarem um pelos outros. Aí as pessoas estavam trocando, toda semana você orava para alguém. E esse alguém orava por você. E as pessoas não sabiam quem estava orando, mas Deus estava falando, olha, fala para essa pessoa que vou curar, fala para essa pessoa que eu já estou agindo em seu favor. Então, irmãos, se vocês não imaginam, esses 90 dias, né, como maravilhoso, quantas respostas de orações nós já tivemos. O que a irmã testemunhou aqui foi uma delas, o Cícero, né, a Monize, a casa própria, né, Cícero? O irmão ali, né, que ele quer dar um testemunho, vamos ver domingo que vem se abre a oportunidade para ele. Quantas pessoas
Deus está falando o seguinte, olha, a palavra veio assim, ó, profetize, ore. As pessoas estavam falando assim, eu não consigo mais, eu não tenho mais ânimo nem para orar, para ler a Bíblia, profetiza. Aí o que aconteceu quando o profeta profetizou? A palavra diz que ouviu-se um ruído de ossos muito grande, né? Ó, profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um grande ruído. Os esqueletos começaram a se juntar, a cabeça estava de um lado, a perna do outro, tudo misturado, os esqueletos começaram a se formar, né? Cada osso se ligando com o seu osso direitinho. Poder de Deus, meu irmão. Poder de Deus. Aquilo que para nós é impossível, para Deus nada é impossível. Tudo é possível. Então Deus deu ordem e aqueles esqueletos começaram a se formar. E depois a palavra diz que, na sequência, né? A palavra diz que eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carne, e eles foram revestidos. E dali a pouco estava ali pronto. Aquilo que era um esqueleto já era um corpo, mas faltava ainda a vida. E aí Deus, o Senhor, falou para ele assim, ó. Então disse-me, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e dizem, os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza. Então, se alguém aqui, né, em algum momento, você olhou e falou, não tem jeito, Deus está falando, tem jeito sim. E nesse período de oração, Deus falou o seguinte, profetiza. E nós começamos a orar uns pelos outros. E Deus começou a agir. E Deus tem agido até hoje e vai continuar agindo. Então nisso aí, irmãos, ele diz assim, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei vossa sepultura e vos farei sair dela, e o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Né? Então Deus fez tudo isso para um propósito. Ali levantou-se um exército glorioso. E é isso que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Deus está levantando um exército de pessoas que estavam sem fé. Estava com a sua fé muito baixa. Que não estava mais acreditando. E Deus falou o seguinte, ó, profetiza, porque eu vou agir. Profetiza. E nós profetizamos. E aí, irmãos, a gente fez um propósito de 90 dias, e quando terminou 90 dias, foi dia 28/11, a gente começou a se preparar para fazer um evento de entrega, né? Só que Deus falou assim, não, ainda não, né? Nós tentamos fazer esse evento de entrega, Deus falou assim, ainda não, porque ainda não acabei. Ainda tem pessoas que não estão ainda com a fé que estão precisando. Ainda não acabamos, porque Deus está vendo o seguinte, né? Que tem pessoas que ainda não acreditou ainda. Deus ainda está trabalhando, está esperando, porque muitos de nós desistimos de Deus, mas Deus não desiste de nenhum de nós. Aquele que o Senhor falou assim, aquele que Deus me deu na minha mão, esse eu tomei para mim, jamais lançarei fora. Jamais. Então o Senhor viu a cada um de nós e tem trabalhado em nosso favor. Então, irmãos, no dia 20/11, né, foi o último culto presencial que eu e minha esposa tivemos aqui. Né? E aí, aconteceu uma coisa muito interessante, né, porque com todo cuidado, né, nesse quase 2 anos de pandemia, orientando sempre com todos os protocolos, mas Deus permitiu que eu e minha esposa fôssemos testados positivos no Covid. Mas, no dia 20/11, né,
Eu estava aqui pregando, né? Não tinha nenhum sintoma que pudesse falar, você está com problema aí, vai para casa, né? De forma nenhuma. Na segunda-feira, eu fui trabalhar. E na semana seguinte, no dia 25/11, irmãos, olha só. Tudo que aconteceu comigo e com a minha esposa foi para a honra e glória do nome do Senhor. Não tem outra explicação. Para que o nome dele se for glorificado. No dia 25/11, imagina vocês, a Zuleika trabalha comigo lá na empresa, quase 2 anos trabalhando em home office, vai ter reunião da assembleia da diretoria, e eu sou superintendente lá na empresa, faço parte da diretoria, preparando tudo. E aí, depois de quase 2 anos de home office, a gente está voltando ao trabalho presencial, intercalado, e vai ter uma assembleia com a diretoria toda da empresa, inclusive eleição. Olha, eu estou falando de vice-presidente, que são os diretores dos maiores bancos do Brasil. Então, pensa na responsabilidade. Eu, sem saber, trabalhando com Covid. Vai ter uma reunião, depois de quase 2 anos, isolados, né, em casa, para não ter contatos. Vai ter uma reunião e eu com Covid, sem saber. Porque o único sintoma que eu tinha, eu até acho que a Samanta falou para minha filha, né? O pastor Agar está com a voz diferente, é meio estranho, não foi isso que você falou para ela? Eu só tinha uma rouquidão, mas para mim, normal, resfriado, né? Irmãos, olha a mão de Deus. No dia 25, na quinta-feira, a reunião ia ser às 14h30. De manhã, a minha esposa não estava bem. E eu insisti para levá-la no hospital. E ela, não vou, e tal, né? E tá bom. Eu falei, pelo amor de Deus, então se cuida, toma remédio e tal, né? E jamais pensar que estávamos com Covid, né? Mas, deu 11 horas, eu falei assim, deixa eu ligar para casa para saber como é que está minha esposa, né? Ligo para ela, toca, não atende. Ligo para ela, toca, não atende. Ligo para ela, toca, não atende. Olha se não é a mão de Deus, né? Vai lá ver o que está acontecendo. Eu saí da empresa, 11h30, depois de tentar falar com a minha esposa, e saí, não falei para ninguém, né? Falei, olha, eu vou para casa que eu tenho que cuidar dos assuntos pessoal. Mas eu volto para a reunião da diretoria. Aí, irmãos, chego em casa, no meio do caminho, eu tento falar com a minha neta, né, que é a Jéssica, né? E eu falei, Jéssica, tenta ver se consegue falar com a sua avó, porque eu não estou conseguindo, estou indo para casa para ver se ela está bem, porque eu não deixei ela bem. Aí ela vai e fala assim, vô, vocês já fizeram o teste do Covid? Eu falei, não. Por que vocês não vão numa farmácia e já não fazem o teste para saber? Vai que estão com esse problema aí, né? Eu falei, tudo bem. Aí, chego em casa, a minha esposa tinha acabado de chegar do mercado, que ela vai para o mercado, esquece o celular em casa. Ela estava bem, né? Não estava nada tão ruim que não podia atender o celular. Mas ela me fez eu sair da empresa e ir lá para casa. Me fez eu falar com minha neta para a gente fazer o teste do Covid. Me fez eu sair da empresa. Aí nós vamos na farmácia fazer o teste e deu positivo para mim e para ela. Imediatamente, né, isso eu fiquei sabendo já era 1h pouco, liguei para o diretor lá e falei assim, olha, eu testei positivo com a minha esposa, então foi um rebuliço. Foi um rebuliço. Imagina 2 anos as pessoas se escondendo com medo do Covid e de repente
Dentro da diretoria estava o diretor, uma das pessoas executivas, com Covid. E se vem aquelas pessoas tão importantes e são contaminadas, onde ia ficar a minha responsabilidade? Irmãos, Deus me tirou da empresa e fez eu fazer o teste, fez a minha esposa largar o celular em casa, fez eu achar que ela estava mal. Tudo isso para fazer esse teste, para poder saber que eu não podia estar lá na empresa. Moral da história, né? A reunião foi totalmente diferente daquela que se imaginava com eleição de novo presidente. A Zuleika estava lá presencialmente e eu por vídeo. Não parei de trabalhar um só dia. Mas Deus me livrou dessa responsabilidade que o Satanás não deixou barato. Satanás usou uma pessoa da empresa para falar para mim, né, uma pessoa que tem lá uma posição de gerente na empresa, para falar para mim que eu era um irresponsável de trabalhar com o Covid. Se eu nunca sabia disso. Irmãos, mas Deus é tão grande, que naquela semana eu almocei com um subordinado meu lá, um gerente, sem máscara. E os contatos que eu tive, nenhum foi contaminado. Amém? Nenhum foi contaminado. Deus guardou para a honra e glória do nome dele. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Aí, isso foi no dia 25. No dia 30, a minha esposa tomando o acompanhamento médico, né? Porque agora tem a telemedicina. Fria. Entramos numa fria. Porque nós fomos para a consulta online, porque estávamos assim, clausurados, né? Fomos consultar o médico do convênio online. E a médica nos deu um remédio, medicamento, nada a ver. Passamos por uma outra médica, minha esposa, eu estava bem, graças a Deus, mas a Neuza sempre cada vez pior, né? Sem se alimentar, fraca, e a baixa imunidade, né? Todas as coisas piorando. Aí no dia 30, eu falei assim, vamos para o hospital. Olha só, do jeito que eu orei, por isso que eu falei, irmãos, dê frutos, faça aquilo que Deus tem chamado. Faça, amai-vos uns aos outros, é só isso. Não é mais do que isso, não é mais do que você pode. Porque quando você faz a vontade de Deus, tudo aquilo que você pedir, Deus vos conceda. Irmãos, do jeito que eu orei no dia 30, eu orei para Deus, falei, Senhor, eu quero que o Senhor cuide da minha esposa. Ela não está bem. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor arrume um jeito. Porque ele estava indo no médico, mas o médico online, não podia sair de casa. Aí eu falei, sabe uma coisa? Né? Vamos para o hospital. Chegamos lá no hospital, passamos por toda a bateria na ala do Covid, né? E eu fiz os exames todos, eu estava com a saturação boa, tudo bem e tal, só estava com um problema, que era o rim, né? Que o Covid, ele com seu veneno, né? Porque mesmo vacinado, irmãos, o Covid é venenoso, né? Ele deixa as suas sequelas, né? E o meu rim estava, eu sentia isso, né? Eu estava sentindo uma dificuldade muito grande no sistema urinário. E a médica falou assim, olha, você só tem que olhar essa questão aqui, do rim, que está inflamado. Mas ela me deu medicamento, ela falou assim, olha, para mim e para minha esposa, vocês são os heróis, porque vocês estão tomando remédio, o organismo está lá, os seus soldados são valentes, porque até agora só eles estão trabalhando, você não está tomando medicamento nenhum para ajudar a combater o Covid.
Mas aí ela deu a receita para mim. E como a minha esposa estava com a saturação baixa, falou assim, olha, ela está com comprometimento do pulmão de 25%. Não precisa ficar internado, porque é leve. Mas ela está com baixa saturação, ela está com isso. Eu aconselho ficar. E aí, eu conversei com ela e falei assim, não, nós pedimos isso para Deus, um tratamento adequado. Então a Neuza ficou internada, né? 3 dias. Irmãos, foi tratada como uma princesa dentro do hospital. Os melhores medicamentos. No mesmo dia, ela que estava sem comer, no mesmo dia, Deus, depois dado o medicamento para ela, já abriu o apetite, já chegou a comida lá, e ela já mandou bala na comida, né? Eu nunca vi um negócio desse. Eu estava preocupado que ela tinha que tomar soro, porque ela não estava comendo absolutamente nada, e a gente vai perdendo a imunidade. Irmãos, Deus pôs a mão assim, ó, falou assim, deixa que eu cuido, né? 3 dias. A médica liberou ela no dia 3, né, na sexta-feira passada, para a gente vir para casa. Fui buscá-la. Do jeito que eu orei, Deus fez. Saiu de lá totalmente restaurada, ainda com cuidados, com tudo que precisa, mas Deus é Deus. Deus cuida de tudo, irmão. Então é isso. Isso eu queria compartilhar com os irmãos. Como é bom a gente servir a Deus e você fazer aquilo que Deus tem te chamado. Porque assim como o Cícero falou, um dia Jonas, ele fez uma parceria com Davi. Ele era rico, não precisava. Mas assim que Saul morreu, Jonas também morreu, toda a família de Saul foi destruída, e era comum, quando um rei assumia o posto, destituía toda a família para que ninguém concorresse com nenhum levante e tal. Mas Davi ficou com o coração agradecido a Jonas e falou o seguinte, pesquisa se tem alguém da família de Jonas ainda vivo. E tinha Mefibosete. Nós somos esse Mefibosete que Deus falou assim, eu quero agir de favor. Eu quero agir de favor. Então, honre a Deus. Ame uns aos outros. Deus nos chamou com um propósito. Faça isso. Cuida da sua família. Cuida com amor. Aquilo que Deus tem te chamado, não negue. Porque você vai ver o fruto disso tudo. Porque quando você dobrar o seu joelho, não vai ter Covid, não vai ter enfermidade, não vai ter desemprego, não vai ter problema que o Senhor não põe a mão e não cuida para nós. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está aqui falando para mim e para você. Fé é confiar, mas é conhecer um Deus que faz tudo por nós, que age em nosso favor. Irmãos, Deus tem visto, né, o nosso trabalho, mas eu queria compartilhar que tem muitas pessoas que não entendeu ainda o quanto nós somos importantes nesse sentido para Deus, que Deus quer nos abençoar. Quando eu tinha 11 anos, né, como eu disse, né, sempre fomos muitos irmãos, e casou a terceira irmã mais velha, e eu tinha 11 anos, eu fui escalado para ir, ela teve o primeiro filho, ajudá-los lá no sítio, né, que eles moravam na roça na época. E aí, eu fiquei uns 6 meses fora de casa, assim, morando com a minha irmã, e de vez em quando aparecia lá em casa, né? Eu chego lá em casa no final do ano, Natal, todo, né? Todo assim, bonitinho, né? Engomadinho, assim, vamos dizer assim, né? Que, cuidadinho e tal. E os meus irmãos todos lá trabalhando. E eu lá bonitinho, sentadinho, né? O meu pai olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aí? Você não é visita. Já botar a mão na massa. Irmãos,
Nós temos um ministério e Deus está falando, quem é do ministério não é visita. Se você é visita, mas resolver participar, você é do ministério. Mas Deus está falando é pôr a mão na massa, porque tem pessoas que ficam do ministério, mas só da boca para fora. E nós temos tanto para fazer. E Deus está falando assim, quem é o meu exército aqui? É quem não é visita. No bom sentido, irmãos. Se você é visita, você é muito bem-vindo aqui. Eu estou querendo dar esse exemplo. Que o meu pai me puxou a orelha. Falou assim, você está fazendo o quê? Tudo bonitinho aí? Trabalhar! Porque tem muita coisa para ser feita. E Deus olhou para nós aqui nesse ministério e viu grandes coisas. Assim como o Senhor agiu em favor do seu filho. Assim como o Senhor está curando a mãe lá daquela irmã. Assim como o Senhor está levantando pessoas aqui, nós vamos profetizar. E esse vale de ossos secos já mostrou. Deus falou o seguinte, profetiza. Porque o poder de Deus vai agir. Nós cantamos aqui, vem Espírito Santo, vem nos guiar, vem nos vivificar. Não somos nós, mas quando você confia que Deus tem um chamado, Deus só quer que você arregace as mangas. Assim como Deus falou para mim, vai lá, fala para sua esposa que você ama ela. E eu fui lá todo bonitão falar que eu amava ela. E ela falou assim, também te amo, mas vai lá aguar minhas plantas. Eu falei, já. Assim Deus está falando. Assim Deus está falando. Irmãos, o que nós podemos fazer ainda para esse Natal, para ajudar pessoas? Sábado que vem, domingo que vem, é dia que nós vamos fazer um culto festivo. Eu quero conversar com pessoas e falar o seguinte, o que nós podemos fazer? Tem algumas pessoas que nós gostaríamos de ajudar, sabemos que precisa. E do mais, irmãos, do mais é a gente exaltar o nome do Senhor. As crianças estão ensaiando para trazer uma apresentação, estão trabalhando para isso. Vamos glorificar a Deus. Deus tem feito tanto em nosso favor. O que nós estamos fazendo para engrandecer o seu nome? Irmãos, até aqui nos sustentou o Senhor, Até aqui Deus tem feito mais do que nós imaginávamos. Então, ele falou assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. O Vades é um privilégio. Um dia eu conheci, eu senti que eu podia fazer alguma coisa para Deus. Como eu disse, nem ainda participava de nenhuma igreja. Mas eu senti. E eu me lembro de um louvor, quando eu estava ainda na igreja católica, que falava assim, me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás, me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrar-me de ti, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria junto de ti. Irmãos, Deus quer que a gente estenda as mãos para a gente caminhar com Ele. A experiência de Deus na sua vida, na sua casa, é tremenda. Mas o que acontece? Nós estamos visto aí que, às vezes, não tem sido a nossa prioridade, mas Deus está falando o seguinte, para mim porque tem muita gente indo para o inferno, e eu escolhi vocês para trazer essas pessoas para a luz, para dar esperança, lares que ainda poderão ser reconstituídos, alegria, esperanças que foram embora. Deus falou o seguinte, se eu faço um vale de ossos secos reviver, o que eu não sou capaz? Então,
é para isso que nós somos chamados, para confiar em Deus, para que nós possamos nos levantar. Não importa quantas pessoas tenham, mas eu quero saber quem são aqueles que não se dobraram diante do mundo, aqueles que não se dobraram para Baal, como disse aquela passagem, né, que Elias chegou lá para Deus todo choroso, né? Ah, Senhor, morreu todos os profetas. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Irmãos, nós queremos descobrir quem é que não se dobrou, que não virou as costas para Deus e falou, não, eu acredito na minha família, eu acredito na mão de Deus, eu acredito no potencial do Senhor para que nos use, para que o seu lar seja um lar de luz, para que a sua família irradie luz. Quando Deus olha para mim, para você, Ele não olha só para nós, Ele olha para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. É para a geração. Que coisa melhor que isso, irmão? Nesse mundo que nós estamos enfrentando, que vem por aí, da gente ter a nossa família nas mãos de Deus. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Deus fala o seguinte, Apocalipse 3:11. Ele deu essa palavra também para que eu leia aqui para vocês, falando o seguinte, olha, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém te roube a tua coroa. Irmãos, está assim de pessoas que já viveram experiência com Deus, já viram o milagre de Deus, já subiram no altar, já glorificaram o nome de Deus, mas saíram. E Deus está falando o seguinte, né? Conserve o que tens para que ninguém te roube a tua coroa. Porque não adianta a gente ser o que nós fomos, não vai nos dar a eternidade, mas aquilo que nós seremos até o fim, ser fiel até a morte. Ser fiel, acredite. Né? Quando nós ouvimos o barulho, quando nós ouvimos aí as coisas acontecendo e falar, as pessoas lá fora têm a razão mesmo, né? Para que ficar indo atrás de igreja? Né? Que Deus, que nada. Irmãos, você não sabe o que ainda vem por aí. Deus tem mandado provações para que a gente abra os olhos enquanto é tempo. Busque o Deus enquanto se pode achar. Busque o Senhor, né? Porque vai ter pessoas que vão buscar e não vai ter mais tempo. Então, Deus está falando o seguinte, olha, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem muitas pessoas, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Não é o que você foi, é o que você é. Amém? É o que nós temos ainda de chamado. Né? Paulo ele fala o seguinte, né? Eu lutei o bom combate, combati o bom combate, né? Guardei a fé. É isso, irmãos. Guardei a fé. Por quê? Porque o maligno ele está trabalhando para isso, para roubar a nossa coroa. E o que importa para nós, temos, vou lutar por isso, lutar por aquilo, e a eternidade, aonde nós vamos passar? Né? Nós precisamos da nossa coroa. Nós precisamos daquilo que Deus já nos deu. E só para a gente fechar aqui, né? As nossas escolhas é que definem o nosso rumo. Nós que escolhemos. Nós que escolhemos, vocês, quando eu disse, né? Deus é Ele que faz o nosso querer e o nosso realizar. Mas nós temos que buscar. Nós temos que falar assim, eu quero, Senhor, embora não está sendo fácil, mas me ajude nessa minha fraqueza. Então Deus está falando o seguinte, né? Não é fácil mesmo. Se você tem tido lutas, né? Deus falou assim, fala para o meu povo, fala para o fraco, eu sou forte. Não que você não esteja se sentindo fraco, mas Deus está falando que o Espírito Santo
vai entrar em seu favor. Vai, busca no Senhor, que Ele vai te fortalecer. O Senhor vai mostrar, assim como Ele está mostrando para nós aqui, testemunhos, que Ele está aqui, né? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. O Senhor já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito, a respeito do teu filho, da sua família, da sua empresa. Deus está falando o seguinte: olha, eis que eu venho e não demora. Guarda os que tens. Cuide para que ninguém roube a sua coroa. Por que isso, irmão? Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, quando o pastor Kamakura, no ministério, quando eu comecei, ele leu essa palavra e eu tomei essa palavra. Porque desde aquele momento que nós assumimos o ministério de família, me lembrou lá o povo de Deus, de Israel, assim que Josué atravessou o Jordão, que ele conquistou todas as nações, foram 31 nações, eles estavam lá, resolvidíssimos, cada família, cada tribo com a sua terra, né? Mas não havia lei, não havia uma ordem, cada um fazia o que queria, ainda não era tempo dos juízes, depois que vieram os juízes. Josué falou o seguinte: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas uma coisa eu sei o que eu vou fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Irmãos, toma essa decisão. Lá em casa, quando nós conhecemos a Deus, a primeira coisa que a gente fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, lutas tem para todo mundo, tá? Não é só porque porque é da família do pastor, tem lutas, mas tem vitória. Sem luta não tem vitória. Então creia nisso. E a palavra que vem depois de Apocalipse 3:11, ela diz o seguinte: ao vencedor, foi essa palavra que eu lembro que o pastor Kamakura pregou, e eu fiquei muito feliz. Falei assim: eu assumo essa palavra para a minha vida. Ao vencedor, falo-ei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, Deus está falando o seguinte, né? Não deixe que te roube a tua coroa. Porque ao vencedor, falo-ei uma coluna do santuário de Deus. Pensa que nós seremos colunas do santuário de Deus e de lá não sairemos. Essa é a promessa de Deus. Para isso, irmãos, muitas pessoas, às vezes, têm deixado se contaminar por conta das desilusões, muitas coisas aconteceram, muitas coisas no ministério. E, às vezes, Deus, Ele não pode fazer nada, né? Porque nós vamos fazendo as escolhas, né? A palavra diz assim, né? Nós não podemos nos desiludir pela obra do homem. Olha para Jesus, que nunca negou, né? Nunca nos negou. Então Jesus, ele sempre foi fiel até o fim. Então, quando você olha para a situação de homens, você fica às vezes desiludido com o ministério, com o pastor, com liderança, mas Deus está falando o seguinte: tem corações que foram deixando se envolver, e hoje tem assim como se fosse, vocês já viram aquele filme da Cidade Perdida, né? Um filme que você vai lá no meio de uma floresta, e no meio da floresta, no meio dos cipós, tem uma cidade perdida. Então Deus está falando o seguinte: tem corações que foram deixando, né, as coisas do mundo, né, as desilusões,
cresceu o mato, a floresta, e a obra de Deus foi ficando ali, né? E veio o cipó, e veio árvore, e veio mato, e hoje não se acha mais. A obra de Deus está ali, mas ninguém vê. E Deus está falando o seguinte, né? O pavio que fumega não se apaga. Se tem uma chama, o vento do Espírito vai soprar e essa chama vai acender e nós vamos ver a vitória do Senhor. Deus está falando o seguinte, que o fogo do Espírito vai queimar esse pó. Irmãos, não te preocupe, porque quando Deus está agindo na nossa vida, não te preocupe, importa que é a mão de Deus. Por quê? Mesmo que, assim como foi lá no Pantanal, que queimou tudo, aqueles cipós, aqueles matos, e virou cinza. Deus está falando o seguinte, por baixo dessa cinza está aparecendo os rebentos, aqueles brotinhos das árvores. E esses brotinhos são as pessoas que serão o seu exército. Essas pessoas que, mesmo passando por fogo, mesmo passando por luta, vão crer e se não deixar, se dobrar, Deus vai soprar o seu pavio e você vai ser aquele broto que vai dar uma árvore frutífera. Amém? Deus está falando o seguinte, é aqui. E o meu exército não é uma miríade de anjos que eu vou mandar, não. São homens e mulheres de Deus que serão transformados, receberão poder ao descer sobre ti o Espírito Santo, amém? Fica em pé, eu convido o louvor vir aqui para a gente